Gente, tudo bem que eu atrasei. Eu atrasei uns 20 minutos. Já está ultrapassado. Então, Não, eu não estou a dizer. Não estou a dizer no sentido negativo. Não tô, eu não estou no sentido de tipo. Como é que é possível ela não chegar, sei lá, eu também não é? vai ser no Já! sentido negativo. Queres Não é mapear o sentido quê? negativo. Não Nessa é. frase? Tipo, é assim. Não é no sentido negativo. Hum, tem que ser. Sério. É tipo o quê? Não é no sentido negativo. Um dia vai entender. Mas já também não é. Sejam todos. Até acho que sei como que se diz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Espaço Otini. Sou José Penha e a nossa convidada de hoje é a Dânia Marina. Um rosto que muito provavelmente não, um rosto que vocês verão muitas vezes, não só hoje, né? Porque ela é a pessoa que poderá estar conosco, que estará conosco. Ela é o rosto que estará conosco durante muitos dias, porque ela é o novo rosto do Espaço Otini. Seja muito bem-vinda, Dânia Marina. Muito obrigada. Desde já agradecer pelo convite. Hum, E sim, daqui por diante eu serei um dos postos do Espaço Watching sim, senhora. e sinto-me muito lisonjeada por esse convite. Sim, Vou senhora. tentar exercer as minhas funções com a maior responsabilidade e sem atrasos, né? Porque aqui Sim. só vou me furtar já. Mas pronto. Estamos a pegar leve, Uhum. não é, Mick? Estamos a pegar leve. Yeah. E olha, a forma que respondeste é como lá o pessoal da escola responde, né? Quando dizer, como é que se diz? É impossível. Pensado? Depende de qual é o sentido. Não, por exemplo, o pessoal da universidade, quando tem Ah, essa ok. cena de Sim, presidente do como que é? Por exemplo, os juízes são empossados. Queres Sim, os falar? juízes são É quando empossados. recebem uma determinada Exata, função yeah, yeah, na magistratura, eles são exatamente. empossados. Yeah. Mas também no. Só que eu estou a esquecer o termo correto. Presidente da Associação dos Estudantes tem aquela concorrência para ver quem que vai ganhar e quando ganha também a resposta geralmente é essa, aí é positivo quando o pessoal está dessa resposta. Então, falaste dos juízes, falei agora dos presidentes da Associação de Estudantes. Tem, por exemplo, aqui no local de trabalho, a pessoa pode ser impulsada a um outro cargo, pode subir a um outro cargo e geralmente é assim. A partir de hoje, experimento fazer isso. Não sei o quê. Eu gostei da tua apreciação. Bom, eu agradeço. Senhora Marina, estudante e novo rosto do Espaço Tinha. Então, a conversa de hoje vai ser diferente, por isso é que é edição especial. Né? É a primeira edição especial que estamos a ter hoje, porque nós vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Iremos apresentar ao pessoal e também iremos falar aqui mesmo assim sobre o programa. Porque melhor do que ouvir é viver. Melhor do que simplesmente ouvir é viver. E nós somos assim, o programa está a decorrer, o Elias entra, é como o Tropa! Elias entra e nós falamos assim, não é problema algum, nosso programa funciona exatamente assim. E acho que vai ser uma aventura, vai ser uma coisa fixe, porque Vai ser um desafio. é sempre um Para desafio. uma pessoa que não lida muito bem com as câmaras, eu não lido bem com as câmaras, Não para foi o que já. me disseste não. Hum? Não foi o que me disseste não. Eu te disse que eu não Disseste que não tens nenhum problema com revelo os carne. segredos aqui. Ah, não era para. Ok. Mas é mentira, estou a brincar. Eu disse que eu não era tímida. Sim. Mas eu tenho um certo problema com câmeras. Tanto Qual? mais. Qual? Eu não gosto muito de aparecer. Se forem as minhas redes sociais, no máximo umas 3 fotos, eu não Yeah. estou No sempre. Insta só tem três Sim, publicações. eu não estou sempre a aparecer, não sei lá. Mas essa tua cena de não aparecer tem a ver com a tua autoestima, será? Olha, vou-te ser sincera. Há certos momentos que sim, e há certos momentos que não tem muito a ver com isso. É mesmo a minha personalidade, não querer aparecer. Mas por trás das câmeras eu até sou uma pessoa muito aberta. Por isso é que eu decidi aceitar esse desafio para ver se eu ultrapasso isso. Ok. Porque tu disseste melhor do que falar é viver, né? Exatamente. Yeah. E a Dani de Benguela nasceu no cá? Eu sou bengalense, mas tive vestida de cheia. Sim, senhora. As tais ditas morenas de Benguela. É assim, tem um meme que diz assim. Ele disse, estou aqui em Benguela, não estou a ver nenhuma morena. Eles disseram, meu irmão, tens que ter dinheiro. Eu vi esse meme, eu vi!
O ganha seu dinheiro, eu vou te mostrar. E concordas? As morenas vão aparecer, né? Concordas? Olha, eu queria muito dizer que não, Mas é mas verdade. infelizmente não concordo. Porque a realidade com que vivemos atualmente Hum, nos leva a crer que esse meme não é apenas um meme. mesmo. Hum, Assim como a maior parte deles. certo, como a maior parte deles. É só uma forma engraçada de descrever a realidade que atualmente nós vivemos, mas paciência. Então, pessoal, pelo menos no espaço tinha vocês poderão ver morenas quase todos os dias. Vou estar Eu aqui com espaço- muita simpatia, eu não sou uma morena que precisa de dinheiro para me verem. já? É, só Tá precisamos bom. colocar saudades para entrar no espaço tinha, Sim, pessoal. e manterem-se atentos ao canal. Então, assim já estou a gostar de uma coisa. Assim mesmo já está a Elias, o que é que diz? Assim mesmo já está a criar. Não, mas é isso, pessoal. Querem ver morena? Não é uma morena qualquer, é a Dânia, pessoal. É a Dânia. Sim. Yeah. Há níveis aqui. Temos que adoçar nossa colega. Há níveis. Então, e essa coisa de meme, Hum, há opiniões. Eu concordo que eu até estava aqui com. Essa até é mais brincadeira. Estava aqui com o Make antes da gente preparar, antes de chegar e tudo mais. E nós vimos um meme e eu disse, e eu dei um comentário que dizia: é por isso que eu não compro terreno, prefiro colocar dados. Ou seja, dados de internet. Tipo, em outras palavras, é dizer o quê? O meme acabou por ter um impacto muito forte, né, na nossa vida. Porque eu vou ser honesto, às vezes prefiro ficar 30 minutos a ver meme do que às vezes conversar com as pessoas. Não sei se isso é bom ou se é negativo. Eu não sei como é que é a rotina da Dania em relação aos memes. olha, tu tocaste num assunto muito pertinente mesmo. Sabes porquê? É. Porque atualmente nós estamos muito virados para as redes sociais. Pode ser que por detrás disso haja um impulso sobre nós jovens para fugirmos da realidade que atualmente nós estamos a viver. Sim. Porque as coisas aqui em Angola não estão fáceis. Não tô. Então, normalmente esses memes, os vídeos no TikTok, os Reels, nos distraem. E são, como os psicólogos dizem, eles despertam a dopamina da pessoa. E a Ok. pessoa automaticamente se sente Sente feliz, bem. se sente alegre. Só que isso, por outro lado, é negativo, porque Ok. deixamos de fazer muitas coisas para ficar a ver memes. Eu própria já me deparei várias vezes a passar o tempo, por exemplo, umas 2, 3 horas ao 3 telefone. horas? Sim, porque eu trabalho à tarde Aham. e fico umas 4 horas trancada na loja Ah. e essas horas eu fico só no telefone. Só o telefone. Enquanto eu poderia muito bem aproveitar para ler alguma coisa, até porque o meu curso exige muita leitura. Mas eu já fiz essa troca burra, desculpa o termo, várias vezes e isso me prejudicou a curto e longo prazo. Ok. Mas os memes são bons, é só saber dosar. Yeah, saber dosar. Yeah. E estamos a falar, a Dana nasceu cá em Anguela. Nasceu cá em Anguela, como é que mais ou menos foi a tua infância? Como é que mais ou menos foi a infância da Dana? Eu estou a esquecer que a câmera estava ligada e estava a reduzir aqui o tom. É um produtor, não esquece. Porque às vezes eu vou esquecer que isso é programa. Então, yeah. Como é que foi a Eu minha posso infância? assistir assim. Yeah. A minha infância foi boa. Eu fui uma criança que brincou muito. Olha, não tens cara de. Eu brinquei mal. Eu brincava muito mal. De rebeldia e não sei das quantas. Rebeldia não, brincadeiras traquinas só. Yeah. Eu até fui uma criança obediente, só que Ok. toda a brincadeira És uma aventureira. era bem aventureira. Então não tenho razões de queixa da minha infância. Nem um bocado. Brinquei mal tudo que tinha que brincar. Já passaste a infância, não tens que voltar para lá. Não. E a menina. Até porque Diz, todos nós temos dentro uma criança. uma criança interior. E até Jesus que fala isso, né? Sejam como as crianças, tenham um coração de criança. Ok. Mas há comportamentos infantis que tem que deixar. Tem que deixar. Yeah. A menina Dania, de há 10 anos atrás, e essa atual, a relação, tu és a mulher que pensaste ser um dia, ou como é que é? Porque tem aquele. Tem um outro meme, eu estou a lembrar muitos memes, porque os memes às vezes são boas reflexões. Então eu vi um meme que disse assim: eu pensava que quando tivesse 18 anos ia ter minha casa, meu carro. Estou aqui, Aonde? nem creme tenho. Olha, ele nem creme tenho. Nem grande! Não, eu
menos É para crente. é exagero. É, claro É. que sim, claro. Há pessoas mesmo que não têm crente. Mas pronto. Se É nosso assim, país. A Dani é de 10 nós. anos. A Dani é de 10 anos. A Dani é de 10 anos sonhava muita coisa. Muita coisa. Eu acredito que, em parte, os jovens vivem numa depressão por estar numa expectativa de vida que atualmente não conseguem realizar. Ok. Nós somos jovens e vivemos num país que os ventos sopram contra nós. Então não tem como dizer que a Dani de há 10 anos conseguiu realizar todos os sonhos que eu planejei antes. Até porque há 10 anos atrás eu não tinha nem noção das coisas. Então, não tem como. Mas eu ainda acho que eu estou no bom caminho e que mais cedo ou mais tarde eu vou sim conseguir as minhas coisas. Senhora. Mas não foi no tempo que eu quis. Se calhar não. Vai ser no tempo de Deus. Nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. A Dina referiu aqui duas coisas que eu vou querer desenvolver. É a segunda vez que fala de Deus Uhum. e falou sobre depressão. Uhum. E a primeira vez que eu tive contato consigo, você se lembra-se, eu fui levar o livro. Sim. Yeah. E eu vi uma jovem que provavelmente, não sei, me pareceu-se uma pessoa fechada. Pareceu uma pessoa fechada e eu pensei em convidar essa pessoa. Talvez havia outras coisas, tanto é que depois eu te falei do livro, não sei das quantas Uhum. e tal. Eu não sei se a Dânia já teve a experiência de se sentir depressiva. Gostaria de saber sobre isso, porque falaste muito bem que a nossa juventude se passa muito por isso. Eu, pessoalmente, já passei também por isso. E não sei como é que foi com a Dânia. Olha, eu não posso dizer que eu já entrei em depressão. Hum. Porque eu acredito que depressão é uma doença que tem que ser diagnosticada por um profissional de saúde mental, né? Por exemplo, um psicólogo. Mas eu já tive períodos da minha vida que eu me sentia muito triste. E o principal motivo dessa tristeza era mesmo as expectativas de vida que eu tinha para mim, que ao decorrer do tempo foram muito frustradas. Mas como Deus é bom, como Deus é muito bom, te dá sempre uma oportunidade, te dá sempre novos caminhos. E o importante é saber aproveitar e entender que as coisas não são no nosso tempo. Eu acho que essa filosofia de vida me ajudou muito. Ok. Porque vendo o que a Dânia aparenta ser, né, mostra que de facto não foi uma criança que viveu uma infância sofrida. Até, aliás, tu bem referiste. Mas ainda assim, há sonhos. Entretanto, uma vez um senhor me disse: às vezes tu estás a chorar para conseguir 50 mil, eu estou a chorar para conseguir 5 milhões. Então, cada um sofre no seu nível. E com isso eu quero aqui pensar. Então, a Dânia fala muito de expectativas que queria alcançar, mas não conseguiu e a deixou frustrada. Então, apesar do nível de vida que teve na infância, ainda queria uma coisa muito além, provavelmente daquilo que conseguiste antes de conseguir chegar, certo? Certo. Ok. Isso é um pouco complicado, é um pouco complexo, porque eu teria que abrir a minha vida por completo e explicar realmente o que aconteceu e tipo, isso seria muito difícil para mim. Ok. Então, por agora só posso dizer o seguinte: houve sim frustração da minha parte de algumas expectativas, mas não sei. Não sei ao certo de dizer porquê. Quer dizer, eu sei, mas eu não Você não se sente consigo agora confortável reabrir. agora, Não me sinto percebe-se. confortável. Percebe-se muito Yeah. bem. Percebe-se muito bem. E nós aqui no Espaço Tim damos obviamente essa liberdade aos nossos convidados. Convidada hoje, amanhã apresentadora. E de dizer que o Espaço Tim tem como parceiro o Hotel Moibela. Você que está procurando um lugar para se hospedar, não procure mais. Já encontraste o Hotel Moibela, está localizado na Avenida 10 de Fevereiro, perto da Comito. Entre, visite, veja a qualidade dos quartos, veja a qualidade do serviço e fique com o Hotel Moibela. Voltando aqui para a questão de Deus. O que é que Deus representa na vida dela? Deus é força, Deus é base, Deus é tudo. Apesar de que eu reconheço não ser uma pessoa 100% religiosa, mas eu acredito muito em Deus.
Por quê? Porque já houveram muitas situações na minha vida em que eu tive mesmo que recorrer. O único lugar onde eu pude recorrer é Deus. E se eu estou aqui, né, de pé, alegre, a conversar com vocês, e realmente eu sinto que houve um impulso muito grande da parte de Deus na minha vida. E agora que falaste de Deus, eu lembrei-me que nós conversamos que tu és católica. Ou isso também não era para revelar aqui? Não, sim, Tranquilo. tranquilo, tranquilo. És católica, e acho que disse que tens cara de escuteira, né? Já tens cara de escuteira. Eu nunca fui escuteira. Mas Olha, nunca eu tenho batismo, batismo, primeira comunhão, comunhão e crisma. crisma. Só falta fazer casamento e unção dos enfermos, né? Já. É isso, é a promoção dos enfermos. Acho que é isso. Eu acho que sim. Somos Só péssimos falhamos, cristãos, já? falhamos nas coisas, na catequese. Mas então a questão do catequizando nunca te interessou em dar catequese, essas coisas. Hum, Acho que os alunos não iam faltar nas suas aulas. aí é? Até, eu gosto muito. Olha, por acaso já. Interessou-me dar catequese, principalmente às crianças. Ok. Dos 5, 6 aninhos. É. Eu gosto muito de criança. Mas surgiram algumas situações, falta de tempo. Eu tenho muita vergonha de dizer isso, né? Porque tem que ter sempre tempo para Deus e para ensinar a palavra, mas acabei por me afastar um bocadinho. Mas eu ainda penso, né? Se calhar um dia, em tentar dar catequese. Até porque eu já tenho o crisma Sim. e já tenho Por isso que eu praticamente a tenho- licença já para estás poder, aprovada. para poder dar Eu, catequese. por acaso, e eras do Populo ou da Sé Catedral? Eu já fui do São João e, e do coisa, da Santa Catedral. Sé Catedral. Na Sé. Ok. Na Sé eu fiz o crisma. A primeira comunhão eu fiz no São João. Ok. Então, provavelmente estiveste lá naqueles lados. Vivi. Lá, então. Isso, porque eu fui do. Não, primeiro do Divino Espírito Santo, depois Sé Catedral, depois Populo. Yeah. E eu não consegui provavelmente avançar para a catequese porque eu gosto muito de ensinar, mas criança não. Criança mesmo, não. Com todo o respeito. Por quê? Não, eu acho que criança é um desafio ao qual eu não estou preparado. Eu prefiro sempre lidar com adolescentes, de adolescentes para cima. Se for para me darem pessoas de 60 anos, para mim está bom. 50, 40, eu gosto de pessoas que conseguem pelo menos ter capacidade de percepção. E criança tem, mas eu me dificulta muito baixar aquele nível. Não tens Então, muita paciência, né? não é bem por aí. Ok, vamos apontar assim. Yeah, então, sempre preferi os adolescentes. Porém, havia outras questões que me impossibilitaram também de dar catequese, como a vida artística. E a vida artística às vezes nos obriga a ter uma certa aparência não muito adequada para aquilo que é um catequista. Então, eu preferi ainda deixar. Talvez um dia eu volte para fazer essa questão da catequese, porque eu gosto muito. Então, é uma coisa que eu quero muito fazer. Cristianismo, Deus, é um assunto sensível, né? Mas que cada um tem o seu significado. Eu vou fazer uma pergunta inusitada, porque a questão do cristianismo ainda é muito discutida. A questão do cristianismo, a questão de Deus é uma coisa assente mesmo para a Dani, ou a Dani ainda tem pensamentos diferentes. E aliás, é católica, e o católico acaba por sofrer um tanto de críticas por causa daquilo que é o seu hábito e Da nossa costume. doutrina. Exatamente. A Dani já pensou fora dessa caixa, um pouquinho além, ou está dentro, está assente e ponto final, quanto à sua religiosidade. Quando nós somos crianças, é mais fácil nos incutirem as coisas. Mas quando nós crescemos, né? Somos adolescentes, depois adultos, nós criamos esse senso de raciocínio lógico, essa crítica. Nós já conseguimos olhar para as coisas e criticar, Sim. ver alguns aspectos que não concordamos. A Igreja Católica em si, a meu ver, tem algumas situações sobre a qual eu não concordo tanto, vou ser sincera. Não vou dizer quais, mas... Mas eu acredito que sei quais são. Provavelmente a gente concorda nisso.
Não, tem que ser sincero. Tem que ser sincera, sim. Provavelmente a gente concorda nisso. Mas não é só a Igreja Católica. Acredito que Se a gente for a fundo. todas as igrejas têm um lado. Sim. Desculpa. Não, mas fique à vontade. Aqui no espaço Mas- de cima para falar. Acredito que todas as igrejas, Hum, numa parte, porque não é normal hum. termos, nós cristãos, né? Termos uma Bíblia e cada um interpretar de uma forma diferente. Afinal de contas, quem está certo e quem está errado? Não é normal. Imagina, temos só uma. Uma Uma benguelense, Bíblia. tá? Não podia falar outro. Vou começar quando eu ficar bem à vontade. Yeah. Temos só uma Bíblia, Eh, que foi escrita por homens por inspiração divina. hum, E aí tudo bem. hum. Então, a Bíblia da Igreja Católica é a mesma Bíblia, suponhamos, da Igreja Universal. Mas não é. Não? Não é. Tem como mudar. Mudam alguns livros. A Igreja Católica tem uma Bíblia com mais livros, penso que são 73. E o pessoal aí depois pode corrigir. Já a Bíblia Evangélica tem menos livros. Vou dar um exemplo. Hum, O Pai Nosso hum. da Igreja Católica é diferente do Pai Nosso da Igreja Universal. É. A parte final na Igreja Católica nós não falamos. Sim. Sim, mas já na Igreja Universal, Evangélica. na Universal já falam. Hum. Eu me pergunto, qual é que é o certo? Se é só uma Bíblia, aonde é que tiraram? Será que a Igreja Católica é que retirou a última parte ou a Universal é que acrescentou a última parte? Eu fico assim com algumas dúvidas. É contribuição. Se esse lapso aconteceu, que tiraram os outros livros, também será que acrescentaram alguma coisa que não era para estar ali? Ou será que está a faltar alguma coisa que nós precisamos conhecer? E isso é um pouco complicado, isso não tem como não se levantarem dúvidas sobre a religião. É um dos motivos que fez a Daniel se afastar um pouquinho. Não, até porque eu acredito que a igreja somos nós. Nós vamos à igreja porque é um ambiente propício para nos aproximarmos de Deus, mas Deus está dentro de nós. Mesmo se não formos, se manteres a tua rotina espiritual, tu consegues estar sempre perto de Deus. E Ele nunca se aparta de nós. Eu, pelo menos, acredito e tenho fé nisso. Isso é. Fala como uma boa evangelista. Fala como uma boa evangelista. Eu queria lhe perguntar sobre o seu curso, a sua formação. Né? Nós colocamos aí no flyer que é estudante, provavelmente o pessoal está se perguntando estudante de quê? A Dani estudante de Direito, quarto ano. Mais uma vez, os parabéns. Obrigada. E Direito por quê? Por que foi parar ali? Vou ser sincera. Eu estou a repetir. Eu repito muito essa palavra normalmente porque eu quero mentir às vezes. Então, Ok. E é até o pessoal que diz com todo o respeito. não, mas eu penso, não, vou mentir, mas depois eu digo, não, vou ser sincera, tá vendo? Ok, É ok. tipo um corte que eu ponho a Yeah, mim mesma isso é direto, fixe. fala a verdade. Isso é fixe. Eu não quis fazer direito no início. Eu quando assustei já me matriculei. Só assustei já está. Já fizeram matrícula, também já estou estudando Piaget, então pronto. Não sabias? Hã? Não sabias? Não, a minha mãe disse que. Ela perguntou-me. Também eu dei a abertura disso. O que é que fez no Eu médio? não tinha ciências econômicas e jurídicas. Ok. Eu não tinha um foco sério. Eu queria fazer relações internacionais. Só Ok. que no Piaget não tinha relações internacionais. Até porque a minha mãe também ficou preocupada com as saídas do curso. Relações internacionais. Tem muitas saídas. Então ela me disse faz direito e eu concordei. Comecei a fazer direito, primeiro ano não me cuiou. Bem sincera. Ei, fala tudo. Primeiro ano não me cuiou, segundo ano idem. No terceiro ano, no segundo semestre do terceiro ano, eu comecei a gostar. Comecei a ver questões mais práticas e comecei a ver mais utilidade no direito. Ok. Aquela teoria toda. Toda. Eu só via chatice naquele. Já não gostava de Os estar casos lá ainda. os Me casos. mutiam um monte de coisa de teoria. E pronto, os casos práticos é que são bons. Ok. Porque eles nos trazem a realidade para a folha. Sim. Tu tens que resolver um problema que supostamente seria a tua realidade como profissional. E aí tu pões em prática aquilo que tu andaste a aprender. E isso é mais interessante do que simplesmente Teoria. teoria. Eu pelo menos acho isso. E o Ok. quarto ano, vou dizer que é o melhor ano para mim no curso de Direito, porque não são cadeiras, por exemplo, Direito Processual Penal, Direito Processual Civil,
são cadeiras muito úteis, ou seja, que têm uma utilidade imediata. Porque, no fundo, o direito é isso mesmo. É a tramitação do processo, são a resolução de problemas, e etc. Ok. Então, não estava nos planos, mas a partir do quarto, terceiro, o senhor começou a gostar e a pergunta é, pretende se especializar em quê? Essa é uma dúvida que eu tenho até agora. Porque todos os dias eu acordo com uma nova opinião. De verdade mesmo. Até ontem eu queria ser advogada. Depois fui num debate da PGR, não, saí de lá, não, agora vou ser procurador. Depois vejo mais um juiz a falar, não, agora vou ser magistrada judicial, eu quero ser juíza. Ok. Até o momento, Até o momento tens não tudo. tenho nada definido. Sou tudo. Tens tudo. Ok. Uhum. A questão do direito em Angola, eu acredito que quando se está a estudar direito, já se consegue ter uma opinião mais aprofundada, mais formada, em relação ao estado do país, não sei o quê. Não que eu queira te induzir a falar de política, não é sobre ali. Mas há coisas lógicas que nós podemos talvez abordar, como a própria questão da aplicabilidade das leis aqui no nosso país. Quando a Dani começou a estudar Direito, será que começou a ter aquela capacidade de enfrentar uma ou outra irregularidade? Porque nós sabemos que, especialmente as instituições públicas, tendem a abusar da ignorância do público para fazer das suas. Tu vais tratar um documento, te mandam ver com calça e não sei das quantas, às vezes não era preciso, tu vais pagar um valor e te mandam uma série de coisas. Mas a partir do momento que começou a estudar direito, será que começou já a enfrentar essas faltas de respeito? Olha, o direito te dá uma abertura, ele abre a tua consciência de uma tal forma. Tu começas a olhar para certas coisas e começas a encontrar base legal para quase tudo. Ok. Principalmente direito penal, direito civil, né? Que é o termo comum ao direito privado. Quando tu começas a estudar essas matérias, tu tens mais conhecimento das leis e tu consegues identificar facilmente uma irregularidade. Então, com isso, não que eu diga enfrentar, a meu ver, né? Mas identificando aquilo, eu já consigo saber que até aqui isso está certo, de lá para cá está errado, está mal, está Sim. mal. Então, não vou aqui falar de política, é Sim. certo que em Angola temos muita coisa errada, muita coisa para corrigir, mas o importante é sabermos que temos que estar abertos à informação. O povo tem que se manter informado, principalmente quando estás a tentar lidar com alguma coisa. Tu falaste agora dos serviços públicos. Sim. O cidadão tem os seus direitos. Então, é bom, quando tu fores a um serviço público, informa-te sobre os teus direitos, esteja preparado para que não passes por situações indesejáveis. Ou se passares, saibas pelo menos como lidar com elas. Porque o problema também é que às vezes nossos irmãos, nossas irmãs, quando chegam numa instituição pública, já ficam a tremer. Basta ver o senhor lá de fato e gravata, ele já fica com medo. E o pior é que esses senhores são muito. Tem que falar na câmara, são muito arrogantes. Você está chegando no Instituto Nacional de Segurança Social, muito boa tarde. Boa tarde, senhor. Muito boa tarde. Ele fica assim, olha para ti. Quer dizer, ele já sabe que você não representa peso. Mas se aparecer um outro senhor, provavelmente de uma outra maneira, um simples boa tarde, ele já se postura e consegue responder. Então, infelizmente, o pessoal das instituições públicas tem abusado Tem esse disso. problema, né? Yeah. Tem até, não sei se você conhece o Luate Beirão. Luate Beirão é do caso dos 15 mais 10. Esse caso dos 15 mais 10. Não, mas podes falar. Jurista. Para falhar. Jurista não, já disseste que jurista é só quando, né? Se calhar Eu, pelo na, menos, se vou- calhar na altura dos 15 mais, ela não estava a fazer direito. Não estava obviamente, porque Yeah, ela está no quarto ano isso apenas, virou tema de debate nas lá, né? universidades. Ah, tem Yeah. razão, então passa. Mas são senhores que estavam para dar golpe de Estado. Não, Explica melhor. não, tá certo. Explica melhor. São ativistas, Uhum. não é?
que o Estado achou conveniente culpá-los de alguma coisa que eles não fizeram. Ok, essa é a verdade. Sim. Ok, No caso do Duarte Beirão, colocaram drogas na bicicleta. ok, ok. Ai, Yeah. Então, esses jovens são ou eram ativistas. O Loto Beirão, por acaso, ainda continua. Ele, por acaso, é um homem de pele clara, né? Tanto é que Yeah, alguns dizem que ele chamam tem é mulato. dupla É nacionalidade, né? mulato, yeah. E ele chegou uma época que, depois de passar por todo esse problema, não sei que as coisas ficaram mais calmas, já agora na época da nova presidência, o que é que ele começou a fazer? Começou a fazer vídeos para a internet. Por exemplo, ele põe calções, não sei se ele fazia, mas ele fazia de propósito. Colocava uns calções, umas chinelas, ou talvez uns tênis, uma câmera assim aqui, e ia para uma instituição pública. Ele é estudante das leis, ele sabe, porque eu acredito que ele tem capacidade para lidar com aquilo. Uhum. Mas ele também, acho que ele não tem nada para fazer em casa e poder vão estressar as pessoas. Né? Não, Yeah. mas na lei não tem nada que diz que você não pode Sim, entrar de por isso é calção que numa ele, por isso instituição pública. ele fazia de propósito para também mostrar ao pessoal que não é errado. E infelizmente, com todo o respeito, nossas instituições públicas, nossos agentes, nossos policiais, mesmo, infelizmente a maioria tem mesmo cometido muitos erros naquilo que é a postura, né? Uhum. E estamos a falar isso como estudante de direito e como jornalista nesse caso, porque enquanto se faz um programa, isso não é política, calma, não se preocupe. Yeah, não, tem que referir, porque eu também não me ponho em políticas, eu acho que não tenho competência, primeiro que não, acho que não tenho competência, mas aquilo que é público ainda podemos falar. Então ele fez isso, porque já aconteceu boas vezes comigo. Estou a entrar num sítio com um chapéu, senhor tem que tirar o chapéu. Eu não sou funcionário daquela instituição. Eu não trabalho lá, eu só estou aí fazer um pagamento ou uma coisa parecida. E muitas vezes eu já aceitei muita coisa, porque conhecia o mínimo daquilo que são provavelmente os direitos, o direito de um cidadão. Mas agora assim com uma coisinha ou outra, e especificamente com esses vídeos que o Ate Beirão vai postando, você já consegue aprender uma coisa ou outra. Por exemplo, acredito que a Dânia já deve ter feito a escola de condução. Ainda não. Mas já ouviu que o agente regulador de trânsito abusa, especificamente quando ele apanha alguém. já vi. Estás a perceber? Uhum. Quando ele apanha alguém que sabe que não entende das leis. E a questão das luvas, não sei das quantas. Então, a questão do estudo das leis acaba por trazer uma certa luz, uma certa liberdade àquilo que é Certo. a conduta. Conduta, comportamento em sociedade, na sociedade. Yeah. É certo. O direito é isso. O direito, ele nos traz normas, né, que regulam o comportamento em sociedade. Porque até a semana passada eu aprendi na aula de direito social penal que todo ser humano é um potencial criminoso e ao mesmo tempo uma potencial vítima. Ok. O direito está aí para isso. Nós não podemos confiar. Se todo mundo fosse bom, nós não teríamos a necessidade de ter normas que regulassem o comportamento das pessoas, dos cidadãos. Mas não. Nós temos normas que regulam o comportamento e que garantem essa harmonia e a paz, né, na sociedade. Por causa do medo. Ou seja, medo, estou a referir ao medo por quê? Porque acredito que se o direito não existissem leis de regulamento ou regulamentação, não sei, o pessoal ia fazer o que lhe dá na cabeça. Claro. Mas eu já sei que se eu sair à rua e agredir uma pessoa, eu serei punido. Sim. Então isso também é uma das importâncias, obviamente, daquilo que são as leis. Porque sem leis aqui, ia ser uma festa. Cada um ia fazer das suas. Vamos agora partir para uma questão um pouquinho mais sensível, talvez mais pessoal. Que são uma coisa que não dá para fingir que não está a se ver, são as tatuagens. Até olhaste mesmo também as tatuagens. Sim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Viu, mano? É tatuagem que tem? Ou viu mal? É cicatriz. Essa não é tatuagem. Eu tenho uma cicatriz. Eu tenho 2 tatuagens e uma cicatriz. Ok. Mas olha, eu como estou sem os óculos, achei que fosse tatuagem. Ok, é uma cicatriz. Parece uma Que é meia tatuagem. mão. Ok, parece uma tatuagem. Mas tenho 2 tatuagens. Sim, vi. Viste, né? E quero fazer também. Tu podes fazer. Não, vou fazer, mas assim em pleno programa já. Onde é que fizeste? Eu fiz no Rosário. Rosário? Eu acho que o Rosário é um dos melhores tatuadores aqui em Benguela. Onde é que é?
Eh, eu não consigo te explicar. Disseram que ele já mudou de estúdio. Ok. Tudo o que eu posso fazer é dar o contacto dele. Yeah, Porque até eu, correto, yeah. até agora ainda estou à procura dele, quero fazer Ok, mais uma, ok. mas como ele acredito que ele tem muita clientela, está meio ocupado. Mas a pessoa está sempre a dizer que dói muito. Dói, fazer tatuagem dele. Dói. Ainda mais, vocês homens têm mais sensibilidade à dor. Não Sabe, faz né? isso. É. É verdade. É provado cientificamente. Há dores que vocês não aguentam. Que nós mulheres podemos aguentar, mas vocês não aguentam. Isso é complicado. Aguentarias dor do parto? Não aguenta. Não, eu nem toquei aí nesse assunto. É só uma das dores. Isso é uma das Uma dores. das dores. Ok. Vocês são mais sensíveis à dor. Nós somos mais duras. Ela falou isso com uma. Como uma vez. Com Uma uma. satisfação. Parece que queria despejar isso na cara. Não, mas é verdade. É verdade. Não estou a negar, mas do jeito que falou. E isso me fez lembrar um assunto. Não, mas eu não tenho como não dizer isso com um certo orgulho. Porque a sociedade nos vê como um sexo frágil. Uhum. Mas a ciência depois, logo em seguida, nos diz que nós temos mais probabilidade de suportar a dor do que os homens. Já vês? E, Mas faz Isso a faz. tatuagem, faz a tatuagem, depois diz-me alguma coisa. Não, complicou. Mas tem áreas que são mais Áreas doloridas, sensíveis, sim, do que as outras. Por exemplo, essa que eu tenho aqui na costela doeu. O que é que tatuaste? Sério. Só consegui ver as aves. Aí é? Eu tatuei um versículo bíblico. Ok. Guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Uau. Disse que tem 2 tatuagens. Tem uma flor aqui na cintura. Não sei o que me deu para me fazer aquela flor, mas pronto, tem uma flor. Mas lembra do nome da flor? O nome da flor? Não. E por que flor? São gaivotas aquilo, né? Ou que estão na. Os pássaros? Não, os pássaros. Por que pássaros? Os pássaros simbolizam liberdade. O que foi? O que foi? Não, essas tatuagens de liberdade, no fundo, bem lá no fundo, não é sinônimo de liberdade, é de rebeldia. Aí é? Não, mas o significado que a Dani dá para as pessoas para as tatuagens, Não, isso é esse que é o não é. significado, como é que eu posso dizer? É o significado que todo mundo conhece. Ok. O segredo dessas tatuagens de É liberdade rebeldia. A Dani é uma pessoa é rebelde. dizer que eu não pertenço a ninguém, eu faço o que eu quero. Eu sou, eu vou dizer, eu não sou rebelde. As pessoas até dizem que eu sou um pouco rebelde, mas eu não sou rebelde. Será? A sério, eu não sou uma pessoa rebelde, mas posso dizer que. Qual é o meio termo de rebelde? Não existe. Não existe. Não existe um meio termo para conciliar os opostos, né? Isso é filosofia. Sim. Não. Mas eu também não posso aceitar que você me chame de rebelde. Não estamos a chamar. Hum. É uma pergunta. Não, eu não sou rebelde. Então tu és rebelde até certo ponto. O que é rebeldia? Não, Podemos? a Dani diz que não é rebelde. Não, mas digam-me, o que é rebeldia? Rebeldia é desobediência. É viver sem sinal- limites. Viver sem Sim. limites. Eu não sou propriamente assim. Posso dizer que sou uma pessoa que não gosta de estar presa ou aprisionada a alguma coisa. Mas eu não sou. Então não discordo daquilo Não é? que o Mac falou. Sei. Ele tem que participar. Caso! Não, ela disse que não é uma pessoa que está presa a alguma coisa ou alguém. Ou alguém. Ok. Não propriamente. Ok. Não conseguimos perceber. Deixa a comunidade em paz, já, Mac. Mas tá bom, porque às vezes aqui também a pergunta fica fraca. Sim. Por isso é que vocês estão sob produção, estão a trabalhar. Então, Dani, uma outra das coisas que eu vi nas tuas fotografias, além da tatuagem, foi um cachorro ou uma cadela, não sei. E ainda está vivo, né? Tá. Yeah. Qual é o nome dela? Aquela cadela não é minha. Não é sua. Não, ok. não é. Achei que Mas fosse. ela chama-se Loba. Loba, combina muito contigo. Eu também achei, Combina sabes? muito. Eu até achei, porque vocês mulheres têm bom isso de chamar as cadelas, os cães, cachorros, de bebê, não sei o que, de cuidado, não sei o que, tem aquele carinho. E olha, combinou.
Eu também gosto muito Acho- dela. acho Elas que até são duas. Tem uma citota branquinha, chama-se Bela, e tem aquela que é assim, tem o pelo preto. Eu gosto muito daquela cadela. Não, ela é cinzentada. Acinzentada? Não, preta assim, cinzenta. Yeah. Engraçado é que o nome conjuga mesmo com o pelo dela e a raça. Ok, Ela é uma cadela, tipo, não vai com qualquer pessoa. ok. Foi uma sorte, ela no momento que eu estava a tirar fotografia, ela ficaram ao meu lado, porque ela não se dá com qualquer pessoa. Mas ela combina muito. Acho que depois precisas ver questão de conseguir também. Não se quer dizer que ela tem uma boa aula. Ok, ok, Os cães captam a aula. ok. Eu também já ouvi isso, eu também acredito. E será que acredita também nessa coisa de signos? Acredito, mas eu não tenho bases para te explicar porquê. Mas qual é o teu signo? Touro, E sou taurina. O que que tem? Sério? Porque eu sou não, a base. a tatuagem e o signo dela combinam. Vamos falar assim da faculdade. Touro. Touro é rebelde? É. Ok. Mas também dizem Touro é que. rebelde, touro é fervoroso. Ok. E aí ele tipo que quando quer, quer. A Dana estressa fácil ou nem por isso? Não, muito fácil. Eu sou do tipo. Né, quando eu Ferve ferver, com pouco. eu Sem ferver água, sem não ferve. água. E dizem que as bonitas só têm um defeito. Ok, Mania. mania. Em que sentido? Mania, do tipo, estamos a falar dessa rebeldia e tal. E agora falamos que o teu signo é touro, ferve sem água. Mania. Mania. Como é que eu posso te responder? Eu não tenho. Ao dizeres que as bonitas têm mania, tu praticamente estás a dizer. Não é uma afirmação. Hum, Eu disse, As pessoas- depois vamos as repetir o pessoas vídeo. dizem, as As pessoas pessoas dizem, dizem. ok. Tu praticamente estás a dizer. Não, as pessoas praticamente estão aqui. Eu sou apresentador Ela aqui. tudo, Deus. se fosse ela falar. Meu Deus. Obrigado, produtor. Não estás a trabalhar muito. Dois contra um não vale. Não, hoje estás a trabalhar Não, mas muito. eu entendi. Era eu só, entendi. sim. Isso, as bonitas têm mania. Não faz muito sentido. Por quê? Porque estás a dizer que toda mulher bonita. Possas. Diz. Perdão. Não, fica à vontade. Isso aqui pode. Fica à vontade. Só As não pode me pessoas, bater. normalmente, se calhar quem é que se referir? Que as pessoas bonitas são arrogantes. E eu não concordo com isso. Nem toda mulher bonita é arrogante. O que às vezes acontece, nós, as moças já na flor da Acho idade, bonito. né? Ok. É que às vezes temos que manter uma postura na rua. Uhum. É como se fosse um escudo para nós. Porque estamos muito Muito vulneráveis simples. Ok. ao mundo que em si já é machista. Ok. Então, acho ok. que não é justo dizer Que é- que as pessoas bonitas são. Então, Ou tem costuma dizer, mania. queres conhecer o outro lado das moças bonitas? Vai na universidade e numa festa. Ok. Ok. Primeiro, você vê moças bonitas na rua, o estilo, like, é aquele. A estranhar é com 5. Ok. Não, tirei o 5, mesmo, já tá, esse 5, aquele 5, não sei o que, já, um 10. Ok. Você fica assim, ok. 5. Ok, 5. E depois, na universidade, elas, na maioria, são elas. Também aquela postura que muitas delas mostram na rua, na universidade muitas não são. Não tem. São como elas. Ok. E aí vai na festa, oh pai, se encontramos aquela aqui na rua, beleza, finúria. Tá da morrida. Pitbull. Ai, Como é Tem que a Dani é razão. nas festas? Eu gosto de me divertir. Francisco Duro? Gostaria muito de aprender. Mas eu sou uma pessoa com dois pés esquerdos que até eu não consigo nem dançar. Tu danças sentada? Nem sou um canastra também já Mas não na tua sei. cabeça danças boa. Na minha cabeça não Porque sei eu bué. danço mu- O problema olha, é- o problema é- não, o olha, problema- Mick, eu- O problema é transferir os toques para a vida real, tá bem? Olha, eu na minha cabeça sou mesmo mau. Ai, Na dança. principalmente quando Depois eu os vi que escuduros não estão a vai apoiar dar- mesmo bem. E tem que ser sincero, porque às vezes falam, não, é escritor, não sei o quê. Aí você como você também a ver os vídeos e fala, não, por favor. sorda. Sorte. Ai, os adultos dizem, mas é só. Yeah. Tá. Então a Dani tem dois pés Termos. esquerdos. Mas eu quero aprender a dançar, eu ainda vou a tempo. Não, ainda vais a tempo, vai sim senhora. Vou. Mas não te imagina dar uma morrida, é? Na morrida não. Quando te licenciares, Não. Yeah. não? Sai Quando bem. casares.
É assim. O Kuduro é uma arte até certo ponto bonita. Eu gosto do Kuduro porque tipo, mostra a alegria do angolano. Não a festa que bate bué, Sem tocar Kuduro não Kuduro, existe. não dá. Não tem. Mas é assim, nós temos que ter como limite a nossa Ok. educação e a nossa postura. Eu não vou chegar no meio de uma roda de vestido da morrida. Ainda que seja um Kuduro mesmo mau, eu não posso chegar numa Aqueles que roda. têm a mesma maturidade. Tipo Não. aquele. Yeah. Dos lambas. Aquele mesmo. Eu não posso chegar numa roda da morrida. Por causa da tua postura e aos tua meus educação. princípios, não vou até aí. Mas posso dar uns toques assim básicos. até Mas numa onde eu sei euforia dar. daquelas. Não, tem que saber. Qual é a coisa? Não, vou pedir 3. Eu gosto muito do número 3. Quais são as 3 coisas que tipo, te tiram mesmo do sério, no bom sentido? De euforia mesmo. 3 coisas. Euforia. Hum. Me deixa assim muito alegre. Muito alegre mesmo. Tipo, Uma boa roda de amigos. ok. Isso até eu acho que é medicamento. Ok. Quando estás muito Já chateado. brincadeira, eu gosto muito de rir. Yeah. Eu gosto Yeah. de rir, gosto de conversar com Yeah. pessoas que eu me sinta bem. Yeah. Segundo, música. Ok. Sinto muito bem quando ouço Quantas música. vezes? Qualquer, desde que a música seja boa. Eu não posso dizer que eu gosto de. Vi uma cena toda de poesia, apostar como se poesia acústica, não sei o quê. Vi uma cena de poesia acústica, a tocar. Ah, deve ser numa das fotos, né? Mas Sim. escolheste bem as minhas fotos. Não, um bom jornalista é aquele que. Mas Faz os já. deveres de Mas casa. acho que são 3. Só- São 3 publicações. Sim, estava na música, Hum. né? Hum. Terceira. Terceira coisa. Terceira, não sei se consigo dizer agora. Ok. Eu não sei. Dinheiro. Dinheiro deixa tudo muito. Dinheiro me deixa alegre, mas não eufórica. Não eufórico. Ok. Porque eu acho que a euforia, na realidade, é a tua alma a falar. Estás a ver? 19 na escola. Sim, acho que o sentimento de. Como é que se diz? Estou me esquecendo das palavras. Isso já é o TikTok que está feito na minha mente. Não culpa de ter. Eu vou culpar o TikTok. Eu acho que o sentimento de superar um obstáculo também me deixa muito eufórica. Eu fico muito feliz quando eu consigo. Quando eu me proponho a fazer uma coisa e eu consigo terminar aquele objetivo, Sim. alcançar aquela meta, eu fico muito feliz. E 2 coisas que também não me passou despercebido é, falamos sobre bonita, não bonita, e tocou aqui num assunto que as mulheres bonitas, e falou na primeira pessoa, né? Quando estão diante do público, tendem a estar numa posição vulnerável, ok? Numa posição vulnerável. E eu gostaria de saber os elogios, os assédios, como é que a Dania tem lidado com essas coisas? Esse é um assunto muito complicado. Eu vou te dizer, é mesmo muito complicado. Por quê? Porque tu quando és uma mulher, tu tens que, eu já disse aqui, tu tens que assumir uma postura que muitas vezes não é a postura que tu querias ter. Porque tu precisas de uma capa para te proteger de certos assédios. Ok. Várias vezes eu saí à rua, passa um motoqueiro, Ok. passa um motoqueiro, isso me irrita de uma forma, Motoqueiro. mas pronto. Nós vamos crescendo e aprendendo a lidar com isso. Mas enquanto mais Pelo nós- contrário, alguns dizem que vocês gostam. Aí, Hum, a pessoa não acha isso. não sei como é que. Há pessoas que acreditam que as moças se sentem mais. O ego delas, tipo. "Yeah." Algumas sim. Algumas sim. As moças que vestem para causar, sim. Também acredito que sim, mas a maior parte não. E seria muito bom se parassem mesmo com isso. Porque às vezes Deixa-me não um recado para os motoqueiros. nem só os motoqueiros, há moços mesmo sinceramente. Tem que parar com isso. Porque às vezes é inoportuno. E também os homens estão com uma mania. Não me olha assim. Fala, não, fala. Acabei de Tira que falar. está no teu coração. Make, deixa a jovem brilhar. Nem todo o contexto é para você ir lá falar, moça, quero te conhecer. Às vezes é chato. Sabes, às vezes tu estás com uma pressa, estás a sair do sítio do outro, sol é sol, fome é fome. Vem mesmo alguém porque, moça, Quero te conhecer. nesse teu contacto, gostei muito de ti. Mas tipo, se eu te responder mal,
É pecado. Mas ele também está errado. Ele vendo também vai te ver, Daniel. Pelo menos só pediu um número. Bem assim. Imagina você for para uma festa e destapou uma comida que você gosta muito. Vais ignorar a comida? Não vou ignorar. Mesmo que tiveres repleta, vais beliscar um pouquinho, não? Mesmo que eu tiver repleta. Vais beliscar um pouquinho. Depende Uma do comida que você contexto. gosta. Porque é o que você gosta. Não, mas isso não tem nada a ver. Calma. Sabes É um porquê? contexto fora. Eu já entendi onde vocês querem chegar. Porque o homem tem esse instinto caçador. Mas nem todo o Não, mas contexto quando dá ele a fala de oportunidade comida- de tu chegares a uma mulher e interpelá-la na rua. Eu acho que fica um pouco chato. Mas Daniel, vem a minha pergunta. Eu estou a te ver só hoje. Estamos a cruzar. Eu não sei se quando mais na minha vida que eu vou Mas voltar a agora te tá bom, ver. agora também vou te fazer uma pergunta. É o Eu vou apresentador. sair. Fala. Não, podcast. Fica à Não, vontade, fica à fica à vontade. vontade. Olha, quer usar os direitos. Eu né? vou sair da minha casa até aqui. Se me pararem, por exemplo, 5 moços, será que eu tenho que dar o meu contacto 5 vezes? Não. Então o que é que eu tenho que fazer na vossa opinião? 5 pelo menos 2 ou 3, né? Pelo Dê menos a 2 ou 3? 2 ou a 3. Se des a 3, 2 dá X. E Se qual é des o- a 2, 3 dá X. E qual é o critério de escolha? Depende de ti, você tem os Depende teus de mim? gostos. Sim. Aí é? Sim. Tens os teus Então eu gostos. tenho que dar o meu contato para as pessoas que eu gostar. Sim. Primeiramente, Ou não é os três gostar. primeiros, ou os Não, 3 primeiros que me não, aparecerem. primeiramente não é gostar. Ou os É 2 que eu as senti pessoas. pena. Agora Não, estamos a calma. filosofia muito Tá bem? forte. Tu deves dar o teu contato àquelas pessoas que forem mais educadas ou que educadamente te interpelarem. Olha, e eu realmente faço isso. Dás-me uma coisa- Depende muito. O meu número depende muito da forma como me interpelam. Normalmente, às vezes também a pessoa que me parou já tem Olha, ele alguma. está procurando o telefone. Às vezes a pessoa que me interpelou já tem alguma. Ou já havia algum sítio, ou é amigo de alguém, porque Miguel tem muito disso. Sim, todo mundo se conhece. todo mundo. É só só depende de uma oportunidade de um contacto direto. Uhum. Mas já nos vimos em algum sítio. Mas quando é uma pessoa estranha que vem de uma forma totalmente desrespeitosa, claro, ou não vou te responder, eu vou te responder mesmo muito mal, dependendo da minha fome. Ok, então tudo depende. A base é a fome. Vou brincar, essa é uma maneira. Sim, Yeah. essa é uma maneira. Não, mas muitas respondem mesmo mal por causa da fome. Então, por isso é que eu falei do contexto. Sim. Vê lá, depende do você também contexto. não vai interpelar uma moça 12h30. 2h30 não, pessoal. Mudem o horário. Não, se for interpelar 12h30. alguém às 12h30, por favor, lhe Muda. interpelam para lhe convidar para almoçar. Sim, vai almoçar. Continua. Não, isso também é corrupção, senão Não, mas é um convite. É um convite. Não. Aí eu estou a cruzar contigo, eu quero te conhecer, mas estou a ver com a cara amarrada. Sim. Vou deduzir, das duas uma. Ou não está bem Mas é assim. saúde, ou está com Quando fome. ainda bem que tocaste nesse assunto. Se tu vês uma pessoa com cara amarrada, você não vai lá? Vou. Vocês são chatos. Por quê? Não, eu Por quê? Não, mas a esperança. Eu vou, sim, não só por esperança. Às vezes, eu, por exemplo, eu não gosto de ver as pessoas com cara amarrada. Não gosto. Se eu for ter com alguém, vou ver a cruz contigo. Essa moça, essa moça é bem bonita, a cara está amarrada. É que das duas umas, ou está incomodada, não é? Seja lá de saúde, alguma coisa lhe incomodou uma situação, ou está com fome mesmo. A Mas primeira você coisa. deixa a moça em paz. Não, a primeira coisa que eu vou fazer, está tudo bem. Mas deixa eu ver se Mas a moça nem quer falar. Vai falar. Mas por quê? Mas Daniel. Imagina alguém que chega e pergunta, está tudo bem? Mas é obrigada. Não, vai responder. Esquece. Às vezes já está com um problema. Não, Suponhamos que tem aí- algum problema. Quer ficar no canto dele. Às vezes a pessoa vai te ajudar a resolver. Sim. Mas Daniel, como é que você funciona? Hum. Porque isso não é só nós homens. Mas vocês ainda não responder a minha pergunta. Qual é a pergunta? Se me pedirem um número 5 vezes, qual é o critério de escolha para eu dar um número? Já Você que é respondi. mulher, né? Eu respondi. Qual é a resposta? Dei às pessoas que mais foram educadas, as pessoas que mais educadamente interpelaram. E se nenhum for educado? Não dei a ninguém. Aí é? Tudo depende da forma como ele chegou Não, eu acho aqui. que isso depende muito do. Você que é mulher, você que sabe o que é conveniente para ti e o que não é. Mas eu tinha assim senhora que fazer essa pergunta, porque realmente às vezes nós olhamos para uma pessoa e sabemos que não vamos vê-la novamente. E eu acredito que vocês mulheres também fazem isso, pelo menos comigo já aconteceu algumas vezes, que não fui eu quem pediu, mas elas é que pediram. Então, Nunca pedi número de ninguém, nunca interpelei nenhum lugar. mas hoje mesmo eu acho que o seu olhar se não está dentro dos meus critérios, deixem-me ver.
Na paz do Senhor. Nada. Na paz do Senhor. Nada. Até Ah, você. ah. Ela é Tá mesmo dura, orgulhosa, lutaremos pela paz. Não, mas nunca me coloquei nessa posição de ser eu a pedir o contato. Eu já vi muitos moços bonitos na rua, eu olho, claro. Olho no moço, mas eu não tenho necessidade de pedir o contacto dele. Ok. Não. Não A penso. Dana não se expõe a isso. Então, Dani, nós chegamos à nossa reta final do programa. E o que é que você achou de estar aqui? Porque daqui a pouco você que será a apresentadora. Nosso programa, como eu digo ao pessoal, nosso programa é ameno, tranquilo, não é formal, mas ainda não deixa de ser sério. É mesmo para descontração, aprendizado, essa coisa toda. Eu gostei muito do programa. Antes de falar do programa, eu vou falar do conceito, né? Ok. Do Watch Me. A primeira vez que eu entrei na vossa livraria, eu me senti bem. Ok. Porque lá encontrei muitos livros, por acaso eu estava à procura mesmo, estudando direito, até já criei um contato com vocês porque eles Por são causa a minha disso. fonte. Yeah. Todos os códigos que eu tenho, processo penal, processo civil, eu comprei no espaço do Watch Me. Não tinha livraria. Watch Me Livraria, certo, Watch Me Livraria. Yeah. E eu vi que é muito bom pessoas muito jovens se interessarem por literatura. Atualmente nós não vemos isso, os jovens não se interessam por literatura. E é algo que é muito bom para o nosso desenvolvimento cognitivo, mental, psicológico, etc. E agora, falando do programa, esse aqui é o espaço. O Tini, Espaço Otini. que está se apresentado pela Otini TV. Ok. Tá a ver? Eu achei Então, muito boa a conversa, mas nós vamos tentar trazer assuntos relevantes, mais interessantes para vocês. E é isso. Bom, pessoal, a nossa apresentadora é de poucas palavras, mas ela pode participar aqui do nosso programa e está tudo tranquilo. Antes da gente fechar, de relembrar que o Espaço Otini decorre no Hotel Moibela. Você que está à procura de um hotel, não procure mais, já encontraste. Basta chegar na Avenida 10 de Fevereiro, perto da Calmito, que o hotel está à sua espera para poder alojar. Então, antes da gente terminar mesmo, gostaria que a Dani deixasse assim considerações finais para o pessoal que está aí a ver. Uma coisa assim, últimas palavras. Ok. Talvez um conselho, depende de si. Com base naquilo que nós falamos hoje, o conselho que eu dou aos telespectadores, aí do outro lado, é o seguinte: afastem-se um bocadinho das redes sociais e conectem-se mais com a literatura. Porque já houve um estudo recente que o excesso de telas, até criaram um termo novo, emburrece as pessoas. Vocês estão mesmo a ficar burras. Eu estou aqui, eu me considerava uma boa oradora, mas acredito que o excesso de telas deixou-me um bocadinho, como é que eu posso dizer? Com uma memória mais fraca. Ok. Mas até que se for programas como esse, também não podem assistir. Podem, claro que podem, até porque isso é entretenimento, né? É entretenimento, mais algumas informações que vamos largar em outro momento. Prontos, mas aproximem-se mais da literatura, vai vos fazer muito bem. Falando em aproximar-se da literatura, tenho que lembrar o pessoal que no dia 7 de junho, José Penha estará a publicar o seu livro. É um romance, pessoal, é um romance. E vocês vão gostar, vão gostar. É claro, está a sair pela Otini Editora. Quer publicar livro, procura a Otini Editora. Quer comprar livro, procura a Otini Livraria. Quer passar por um programa, procure a Otini TV. Então, ficamos aqui. Em breve vocês verão a Dani em muitos outros programas. Esse é o episódio número 18 do Espaço Otini. Fiquem atentos que em breve a gente virá com mais programas.